Olá, meus amigos. Eu sou Paulo Souza, da Tocato, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Será sobre desmistificando o QCDI. O que é o QCDI? O QCDI é o Click Cloud Data Integration. O QCDI é uma plataforma onde, de um lado, a gente tem ferramentas como SAP, Salesforce, a gente tem aplicativos, a gente tem uma série de legados, de sistemas. E aí, no meio desse mundo, entre ele e um destino, a gente tem um serviço que ele é responsável por entregar, transformar e unificar através de pipelines automatizados. Vamos hoje desmistificar esse tema e vocês vão compreender perfeitamente. A plataforma QCDI, ela passa a ideia de movimentar dados. Então, na primeira etapa, é movimentação de dados segura em tempo real. Então eu representei isso aí como uma onda, né? A gente sabe que hoje a diversidade é muito grande, é um mar, né, de informações, um mar de dados sendo gerados, de aplicativos, de sistemas antigos, de sistemas novos, de novos apps que precisam ser integrados. E aí você tem uma série de tecnologias como SAP, Oracle, MySQL, Excel, XML, Snowflake, Google Ads, Instagram, TikTok, SQL Server. Então tem uma série de conectores, né, onde é possível embarcar ou movimentar, a ideia é movimentar, veja que grande onda, né? E aí o que é que o QCDI faz? Ele vai surfar nessa onda. A primeira etapa é fontes de dados corporativos e de nuvem. Então ele é compatível com essas fontes de dados, né, seja ela nuvem, seja ela local. A segunda questão, ele trabalha com a alta segurança com um gateway de dados. Então isso é muito importante. Nem todos os serviços que encontramos por aí de embarque de dados têm o gateway. O gateway, ele garante a criptografia entre os dados do seu servidor de origem com o servidor de destino, com o servidor gerenciado, que é o servidor do gateway. Ele também surfa em transformações de dados online com low code. Então isso é muito interessante. Uma vez que eu conecto lá nas minhas fontes, trabalho com segurança, eu consigo fazer transformações low code, ou seja, tendo pouco esforço de código. Ele é visual. Então, assim, 80% visual, 20% de código, quando necessário. Em muitas atividades já estão previstas uma série de transformações. E aí vem uma vantagem muito interessante, que é o CDC em tempo real, Change Data Capture. A gente vai entrar um pouquinho mais, desmistificar o Change Data Capture mais adiante, mas o que eu digo a você é que a gente trabalha com dados em tempo real. E os modos de entrega incremental e em lote. Ou seja, os modos de entregas tradicionais, que normalmente é incremental, a gente chama de D-1 ou em lote, mas ele trabalha com esse diferencial em tempo real. E vamos detalhar isso como funciona mais adiante. Há também um controle automático de histórico de dados. Isso é fantástico. Isso é muito interessante vocês entenderem que ele vai poder gerenciar o histórico dos seus dados e evitar uma série de problemas que eu vou mostrar para vocês que podem acontecer quando a gente pega uma massa de dados e leva para ferramentas de análise, ferramentas de machine learning ou ferramentas de análise como Qlik, Power BI e outros. E aí na segunda etapa, uma vez que a gente já faz a conexão com os dados de origem, a gente agora tem uma série de recursos para fazer transformações. A gente usa uma modelagem de dados sem códigos. A segunda coisa é processo de consulta SQL automatizada. Você não vai escrever comando SQL. Você arrasta e solta e monta um comando SQL para você. Geração automática de data marts. Isso é muito importante, tá, pessoal? Muitas empresas deixaram de criar data marts porque é um esforço muito grande criar um data mart, mas o data mart é algo fundamental para você ter análises de dados bem estruturadas. A gente vai mostrar como é isso. Transformações de dados simples, globais e personalizados. Transformações reutilizáveis. Fez uma transformação, agora eu vou mudar aqui esse dado. Eu quero reaproveitar essa transformação para um outro contexto. É possível fazer com o QCDI. Tá? E aí vem a terceira e última etapa, que é unificação, perfilamento e integração dos dados. Essa etapa é muito interessante, porque a ideia aqui não é só entregar dados, mas sim integrar. A gente unifica, traça o perfil e integra. E aí a gente integra com qualquer ferramenta.
A gente vai disponibilizar para vocês em várias plataformas os dados, e esses dados podem ser lidos por diversas ferramentas de machine learning, inteligência artificial, ferramentas de análise diversas. Então a gente tem dentro desse contexto a amostragem de dados, a gente tem dentro desse contexto pesquisa global de dados, API para consumo de dados, marcação e classificação dos dados, perfilamento dos dados, integração com Analytics, análise de impacto e linhagem de dados, que é todo o histórico dos dados. Então nessa etapa a ferramenta organiza para você, para que você tenha um único local onde eu possa disponibilizar meu dado de maneira integrada, que seja dado ao acesso a quem é devido e que eu possa ter diversas formas de utilizar esse dado. Então esse é um resumo da plataforma QCDI, onde a gente tem a entrega do dado, que é a movimentação, a gente tem a transformação e a gente tem a unificação para a sua empresa, através de pipelines automatizados, ok? Existe o QCDI e o QCDA. Então vocês que lidam com Qlik ouvem essas expressões. Então é simples. Qlik Cloud Data Integration, integração. E o QCDA, análise. Tá, pessoal? São dois produtos diferentes, apesar de estarem na nuvem, porque sua empresa pode precisar apenas dessa integração para uma ferramenta que não seja da própria Qlik. Mas, sabendo das vantagens que é utilizar o Qlik, você tem também o QCDA. Quais são as plataformas suportadas? Aqui é um slide mais técnico, mais detalhado, mas tem uma lista. Essa lista está em constante atualização. Hoje são esses conectores de origens Cloud, API e bases de dados. A gente acha aí SAP HANA, CRM, a gente acha MariaDB, PostgreSQL, a gente acha Twitter, a gente acha Salesforce, a gente acha LinkedIn, entre outras fontes. E aí vem o Qlik Data Gateway, ou seja, lembra que eu falei daquela onda surfando na segurança do Data Gateway, onde ele é responsável por mandar para a nuvem. Mesmo que você esteja na nuvem, você chama esse serviço também na nuvem. Mas se você tiver local, on-premise, ele vai levar também lá para a nuvem. Então a gente tem aí o destino Qlik. Então se você diz, eu quero usar só o Qlik, vai ficar lá no Qlik. Ah não, mas eu tenho o Snowflake. Eu quero usar o Snowflake. Vamos usar o Snowflake. Amazon Redshift, Databricks, Azure Synapse Analytics, Google BigQuery e o SQL Server com conexão privada. Então, são esses destinos que a plataforma pode suportar. Então, imagine os dados movimentando para essas plataformas. Eu já tenho o SQL Server. Não tem problema, vamos levar para ele. Eu já tenho o Snowflake. Vamos levar para ele. Não, eu prefiro o Databricks. Vamos para o Databricks. Você já tem, não precisa adquirir. Então, a ferramenta vai se integrar com aquilo que você já tem. E a partir daquilo que você já tem na sua infraestrutura, seja de nuvem, seja local, você vai estar com todo esse poder que eu falei nos slides anteriores. Só para dar alguns exemplos, vou falar um pouquinho mais sobre possibilidades de integração. Então, nem sempre a gente enxerga do lado de cá bancos de dados, né? A gente pensa, não, eu tenho aqui TOTVS. Ok, mas o TOTVS está usando o quê? SQL Server? Então você tem lá o SAP. Hoje SAP e TOTVS são 68% do mercado. A gente tem o Oracle Business Suite, a gente tem o Dynamics 365. Então ele vai integrar lá com essas bases, aí ele vai depositar esses dados, organizar, perfilar, transformar. Ele vai usar na outra pronta soluções de análise, ciências de dados, machine learning, aplicações. E aí você pode ter Qlik, pode ter Tableau, pode ter Power BI também nesse mundo. Pode ter a ferramenta que se conecte com essas bases, através dessas conexões. Diferenciais competitivos. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes e vamos desmistificar, tá? A primeira coisa que eu queria desmistificar é o CDC, que é Change Data Capture, ok? Que é nada mais nada menos do que captura de dados em tempo real, ok? Como é que isso funciona, Paulão? Vamos pensar primeiro na questão do tempo. Steve Jobs afirmou: quando você faz em fração de segundo o que os outros levariam horas para fazer, tudo parece mágica. Tempo é uma coisa imprescindível, não é verdade? Então, diante disso, vamos pensar aqui, vamos pegar um exemplo. Numa realidade de e-commerce, tem vendas acontecendo a cada instante.
tem movimento de estoque acelerado, tem datas especiais desafiadoras, necessidade de analisar tendências de vendas a cada minuto para agir de imediato. E aí, meus amigos, decisões erradas, perde-se milhões em vendas. Então a coisa é muito dinâmica, a coisa tem que acontecer na hora. E aí, vamos pensar nos sistemas. Mesmo que seu sistema esteja local, seja um mega servidor, seja uma Ferrari aí, seu servidor, ou então você esteja numa boa infraestrutura de nuvem, para fazer análise, para dar essas respostas que esses sistemas requerem, você precisa transpor esses dados para algum lugar, não é curioso? Mesmo que os dados dos sistemas estejam em tecnologias rápidas, para fazer análise será necessário transferir dados. A pergunta é, quão rápida é essa transferência, carga ou extração? Eu tenho um sistema que trabalha muito rápido, mas na hora de eu mandar esse dado para o machine learning, para uma ferramenta de análise, tem essa questão da velocidade. E aí, por que existe essa questão? Vamos pensar na nossa base de dados transacional. A base de dados transacional é o coração dos dados dos seus sistemas. E são usados várias tecnologias como Oracle, SQL. E o tempo todo está havendo inclusão, atualização e exclusão de registros. Também ocorre consultas para telas, relatórios e exportação. Há um grande volume de dados guardados concorrendo com os dados dessas transações operacionais. Está lá acontecendo. Aconteceu uma venda, aconteceu um pedido, está acontecendo uma entrega, está acontecendo um processo. Tudo isso está acontecendo no banco de dados, pessoal. Então é muita informação. A gente às vezes releva um pouco, mas lembre-se que é aí que é o investimento mais crítico de uma corporação. Manter isso 24 horas por 7 dias na semana, em alta velocidade e sem incidentes. Então, às vezes até você diz, não vou fazer esse projeto de análise agora não. Mesmo que ele seja tão importante, mas porque meu sistema está lento. Eu preciso trabalhar bastante nisso. Não, mas será que esse sistema de análise vai concorrer com os processos em tempo real? Qual é o impacto disso? A gente tem tecnologicamente alguns detalhes na hora de transpor os dados para as bases de análise que precisam ser considerados. Primeiro, o normal é fazer consultas enormes para extrair os dados. Então, eu coloquei a imagenzinha da carreta, né? Diversas consultas SQL acontecendo para fazer a extração. Normalmente, dependendo da situação, dependendo do seu contexto, da sua empresa, isso é feito de madrugada, isso é feito de hora em hora, a cada 5 horas. O que vai determinar é a concorrência com a base de dados transacional. Ainda que se façam várias consultas menores, ainda assim sobrecarrega o banco de dados. Aí você diz, não, só vou fazer uma de 11 horas da manhã e o gestor vai esperar. É o que a gente brinca antigamente em BI, era o on-line. Não, o dado do painel não está atualizado. Por que não está? Porque leva horas para processar, isso vai trazer impacto para a base de dados. Tá? E aí, como é que trabalha um banco de dados? Como é que é esse sistema de gerenciamento de banco de dados? Todo sistema de gerenciamento de banco de dados, a maioria deles, tem um log de transações. É o local onde acontece tudo que é importante. Nesse log de transações é armazenado inserção, atualização, deleção, entre outras coisas. E se pudéssemos ler esses dados para enviar para a base de análise assim que são gravados? Não seria legal? Ao invés de eu ter que fazer consultas pesadas SQL. É exatamente isso que acontece com o CDC do QCDI, Change Data Capture. Ele vai ler o log das transações de tudo que está ocorrendo. Alterou um registro, leva para a base de análise. Apagou um registro, leva para a base de análise. Inseriu um registro novo, leva para a base de análise. Na hora que acontece. Então, pequenos fragmentos de transações são transportados já diretamente para a nuvem de análise de dados. Vamos entender então um pouquinho mais o CDC. Veja, Paulão, tem uma tabela que tem 2 anos, está hospedada lá, eu preciso levar para a nuvem de dados. Como é que ele faz? Então, na primeira vez, ele vai fazer a consulta tradicional. Só vai fazer uma vez, na primeira vez. E aí, realmente, é uma consulta SQL, vai trazer lá os 4 anos. Mas, a partir de então, apenas se lê o log das transações. Então, o ontem, tudo que veio até ontem ou até agora, aquele momento que iniciou, ele vai guardar no histórico, lá na nuvem de dados. E, a partir de então, tudo que foi alterado, mesmo que sejam alterados dados de datas anteriores, ele vai ser transportado para a nuvem de dados em frações de segundo.
Esse é o Change Data Capture. Tudo o que acontecer com os dados de origem são transferidos rapidamente, incluindo nome de campos, tamanho, tipo. Quer dizer que se lá no sistema alterou um campo, lá alguém pediu para alterar, mudou o nome, alterou, tornou ele maior, isso vai refletir automaticamente. Ele vai cuidar disso para você. O campo lá de caractere, 30 caracteres, o nome do cliente, aumentamos para 100. Vai levar essa mudança automaticamente. Veja que legal. E aí vem o segundo grande diferencial do QCDI. Histórico. Histórico importa, pessoal. O dado histórico. De acordo com Bill Iman, considerado um dos pais do Business Intelligence, o Detroit House deve ser orientado para o assunto, integrado, segue uma linha do tempo e os dados são permanentes. Dados não voláteis. Quando novos dados são inseridos, os dados anteriores não são substituídos, omitidos ou excluídos. Esses conceitos são fundamentais para a sua base de análise. E aí, o QCDI ele trata com isso automaticamente. Certo, Paulão, mas como é que você pode exemplificar em uma situação que esse conceito seja aplicado? Vamos pensar numa cadeia de loja de roupas, tá? Tem um grupo de produto chamado camisa de algodão, que é o mais vendido. Então tá lá no cadastro, no RP, no sistema, 2 grupos. Vou colocar um exemplo simples para vocês entenderem. Tem 2 grupos. Camisa de poliéster 001, camisa de algodão 002. Historicamente tem essas vendas e elas são transportadas para o sistema de análise. Então a gente encontra ali, dezembro de 2023, vendeu camisa de poliéster 5.000 unidades. Depois vendeu camisa de algodão 10.000. Em janeiro, poliéster totalizou 2.000, camisa de algodão 2.000, camisa de poliéster em fevereiro 1.500, em fevereiro 3.000. Então a gente tem aí, no ano passado, 10.000 unidades, né? Fechou o mês de dezembro, 10.000 unidades de camisa de algodão. Depois em janeiro vendeu 2.000, depois vendeu 3.000, ou seja, 5.000 em 2024. Ok. Então aconteceu a seguinte situação. E aí chega um novo gerente comercial na empresa e altera o grupo camisa de algodão e divide em 2. Ele quer o grupo camisa 50% algodão, 50% poliéster e cria um outro grupo chamado camisa 100% algodão, tá? Então, aquele grupo que tem esses 2 produtos em seus detalhes vão ser regidos agora em grupos separados. E aí ele vai lá e altera lá no sistema, no RP, onde tem camisa de algodão, coloca o novo nome por cima. Ele vai lá, entrou no sistema, alterou. E aí, o que aconteceu com camisa de algodão? Agora se tornou camisa 50% algodão, 50% poliéster. Essa mudança geraria algum problema no meu histórico de análise? Sim ou não? O que você acha? Lá no sistema mudou, quando for para o sistema de análise, ele teoricamente vai mudar, se você não fizer um tratamento. E o detalhe é que agora em março de 2024, aconteceram novas vendas. Você sabe o que aconteceria se você não prever essa situação? Todo o histórico para trás da camisa de algodão, que agregava 2 tipos de produtos, iriam se tornar camisa 50% algodão e 50% poliéster. Isso faz sentido? Não. Não é? Ele vai desvirtuar. Se não tratar isso no histórico de análise, não haverá mais a dimensão camisa de algodão, onde agregava os 2 tipos de camisa de algodão. O que é que eu preciso fazer? Para corrigir isto, é necessário que no histórico seja considerado sempre uma data de controle para esta mudança e um código novo para garantir as chaves certas com este grupo. Então, a gente cria tecnicamente uma chave que é chamada surrogate key, ou chave substituta, que ele agora, no sistema de análise, ele vai tratar disso como uma data de criação, uma data de início e uma data de fim. Então, o sistema ele vai entender que quando alguém atualizou lá aquele campo, aquela que a gente chama de dimensão, né, no Detroit House, como um novo nome e vai associar agora, dizendo que encerrou o período daquele produto anterior e iniciou um novo período para esses novos produtos. Dessa forma, mantemos o histórico e o perfil correto das vendas, quando eu analisar a camisa de algodão antes da alteração. Então, se eu for lá no sistema de análise e filtrar a camisa de algodão, se eu analisar até um determinado período, vai estar lá a camisa de algodão. E a partir daquele período,
vai estar os dois grupos. Então ficaria assim, ó, dezembro de 2023 permanece íntegro, camisa de algodão. Janeiro 24 permanece íntegro. Fevereiro de 2024, camisa de algodão. Quando for em março, a gente não vai ter mais o grupo camisa de algodão. O que vai ter é a camisa 50% algodão e poliéster com as suas quantidades corretas e a camisa 100% algodão. Então é assim que se resolve esse problema, tá? Poxa, Paulo, é comum esse tipo de problema? É sim, pessoal. Os engenheiros sabem disso? Sim, muitos sabem. É um conceito conhecido tecnicamente como Slowly Change Dimensions. Dimensões de mudança lenta. Um nome meio complicado, mas consiste em técnicas para gerenciamento da história de dados dimensionais em um DW. Então a turma aí que são engenheiros de dados entende bem esse conceito, mas vocês viram que mesmo que você não conheça esse conceito, é algo que impacta muito. A questão é que ao fazer isso na mão, para cada campo importante, é um trabalho muito extenso e requer muito tempo e custo. Imagine, isso a gente estava falando apenas do grupo de produto, mas tem um produto, tem um fornecedor, tem o nome do cliente. Ah, mudou o fornecedor, Paulão. Pode trazer algum impacto? Olha só, pode. E isso feito na mão é muito esforço. É tanto esforço e muitas empresas terminam não construindo Data Warehouse. Só para vocês terem uma ideia. Mas o QCDI faz isso automaticamente. Faz esse tratamento automaticamente. Palmas para o QCDI. Vamos mostrar agora outros exemplos que requer tratamento de histórico. Por exemplo, foi alterado no sistema o nome de um vendedor demitido e colocado por cima outro nome. Então teve vendas lá do Paulo acontecendo até dezembro ou até janeiro. Em fevereiro botaram o André. Admitiram o André. E aí o que vai acontecer com as vendas de Paulo? Vão sumir, mas o novo vendedor terá a comissão dos meses anteriores a receber, quando nem trabalhava ainda na empresa. Outro exemplo, foi alterado no sistema o estado civil de diversos clientes de solteiro para casado. Resultado, os dados históricos de consumo ficarão inconsistentes. Então eu tenho lá uma série de dados de venda do perfil solteiro que de repente vai misturar com casado, né? O dado histórico anterior, e aí vai alterar minhas estatísticas, vai alterar meu machine learning, isso vai alterar minha inteligência artificial, vai alterar meu sistema de análise, vai bagunçar o seu experimento. Mais um exemplo, num novo ano fiscal, o financeiro realocou os grupos de despesas e receitas no sistema. Isso é comum, eu já vi isso acontecer. Mudou o ano, aí diz, não, agora esse grupo aqui vai para esse, aquele vai... Vamos criar uma classificação nova, tem um novo código, vai ter um novo nome, uma nova descrição, vamos reagrupar, porque esse ano a gente está expandindo, vai ter mais quebras. E aí, resultado, os dados históricos do ano fiscal anterior ficarão inconsistentes. Porque no sistema de análise eu quero olhar os últimos 10 anos, eu quero ver o comportamento. E dessa forma que a gente está falando, que o QCDI faz, vai ser possível. O QCDI faz muito mais que esse tratamento de histórico automaticamente. Sim, ele faz a criação automática do seu DW inteiro, seu Data Warehouse. Desde a recepção dos dados, criação dos modelos, criação dos data marts, até a disponibilização. Agora eu quero ver alguns exemplos de uso que pode ser interessante para o QCDI. Uma vez que eu sei que ele trata dados históricos muito bem, uma vez que eu sei que ele automatiza essas tarefas, e ele tem aquele Change Data Capture, aquela captura de dados em tempo real, que tipo de usos poderíamos ter? Vamos lá, oportunidade de segmento de viagens. O que é que tem lá? Vendas e viagens acontecendo a cada instante. Oportunidade para usar o QCDI. Controle de processos internos em tempo real. Dias e horários desafiadores. Necessidades de análise comportamental dos dados para ação imediata. Vejam que são todas coisas que precisam ser analisados de imediato, em pouco tempo, que não pode esperar, ficar horas para poder se analisar. Porque decisões erradas elevam custos das operações rapidamente. Então isso é interessante ser usado o QCDI para esse tipo de sistema. Para perceber oportunidades do QCDI, algumas perguntas universais podem ser feitas. Por exemplo, você pode me contar um pouco de suas operações de desafios de TI? Como são feitas as análises hoje? Está satisfeito com a qualidade das informações que recebe? Demora muito? Dias, horas, minutos? Qual a área mais crítica?
tem dificuldades em obter informações de um sistema antigo para cruzar dados com seu principal sistema? Existe algum projeto de integração engavetado em andamento para novos aplicativos? Então o QCDI se encaixa em todas essas situações. Por exemplo, oportunidades em empresas logísticas e transportes. A gente tem monitoramento dos 4 principais processos logísticos: produção, distribuição, logística reversa e suprimentos. São necessários estudos estratégicos de demanda e oferta em curto prazo. É necessário análise de retorno de materiais. Monitoramento de frota em tempo real gera grandes volumes de dados que precisam de análise. Meio ambiente e cidades. Alertas e prevenção a acidentes climáticos em tempo real. Análise de monitoramento de áreas de desmatamento. Análise de ocorrências de atendimento ao cidadão em tempo real. É aqueles números 56, 192, SAMU e etc. Análise de ocorrências policiais de qualquer natureza. Estudos de evasão. Evasões de clientes, alunos, funcionários de organizações. Auditoria de fuga de capitais em tempo real. Análise de evasão de impostos, receitas, despesas em tempo real. Monitoramento de desvio de recursos de corporações privadas e governamentais. No segmento industrial, análise de monitoramento de equipamentos em tempo real, IoT, temperatura, falhas, interrupções. Análise de rejeitos de produção em tempo real. Análise de estoque em tempo real, insumos, material em produção, produto acabado, embalagens. Análise de acompanhamento logístico próprio ou terceirizado. Oportunidades no segmento de segurança. Detectar fraude em operações de cartão de crédito para bancos, e-commerce, lojas. Detectar dados indevidos e negativos em redes sociais. Detectar descumprimento LGPD. Impedir fraudes com dados dos clientes. Oportunidades para qualquer segmento, por exemplo, lançamento de novos projetos. Dados para um novo aplicativo iOS e Android. Eu quero disponibilizar rapidamente um novo aplicativo, está quase pronto, mas eu não consigo pegar do meu sistema legado. Nova integração com terceiros, business to business, business to consumer, fornecedores, clientes, parceiro, governo. Então eu preciso agora mandar um dado para meu fornecedor, eu preciso ler alguma coisa que vem do governo, eu preciso mandar alguma coisa automaticamente para o governo. Novo hot site urgente, dados para novo projeto de inteligência artificial generativa, machine learning. Ressuscitar e integrar dados de sistema legado antigo. Isso é comum, tá? Monitorar processos judiciais. Então é isso, pessoal. Quando pensar em QCDI, lembre-se do Change Data Capture, um grande diferencial, e esse controle e monitoramento automático do histórico dos seus dados, para que a sua análise seja sempre de boa qualidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós estamos disponíveis para mostrar o QCDI em ação para a sua empresa. Um abração!